Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Esse é o vídeo de número 408, leitura bíblica. Através desse vídeo, então, ou nesse vídeo, quero deixar registrado a leitura do capítulo 12 de 1 Crônicas. Vamos de leitura bíblica? Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclac, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras, tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aezer, o chefe deles, e Joás, filho de Semaia, filho de Semar, de Gibeade, Jeziel e Pelete, filho de Asmafete, Beraca, Jeú e Anadote, e Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro do pelotão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Zaiziel, Joanã, Josabade de Giderade, Elusaí, Jeremote, Beerias, Semarias e Cefatias de Aruf. Os coeritas, Eucana, Isias, Azarriel, Joezer de Arafute. Os coatitas, Eucana, Isias, Azarriel, Joezer e Josabeel, e Joela Joela e Sebadias, filhos de Jeruão de Gedor. Da tribo de Gate, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Euzabade o nono, Jeremias o décimo, e Maquibanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto para recebê-los. Mas se querem tirar-me e entregar-me aos meus inimigos, quando minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazias, chefe do pelotão dos 30, e ele disse: somos teu, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e aos teus aliados, pois o Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefe de seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Mas eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes se aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclac. Adna, olha só, esses foram os homens de Manassés
que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclague: Adna, Josabade, Jeidiel, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes do exército deles. De fato, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este é o número de soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para entregar a ele o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para combate. Da tribo de Levi, 4.600. Inclusive, Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem valente guerreiro. Guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000, a maioria dos quais eram então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstâncias. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para a guerra, com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar a Davi. Da tribo de Naphtali, 1.100 líderes, com 37.000 homens, armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 prontos para combate. Da tribo de Aser, 40.000 soldados experientes, preparados para combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e Gate, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate que se apresentaram voluntariamente para servirem nas fileiras. Foram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo o Israel, e todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois, farinhas, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. 1 Crônicas, capítulo 12, ele vai narrar a união de guerreiros valentes de diversas tribos de Israel a Davi, tanto durante sua fuga de Saul, em Ziclague, quanto para sua coroação em Hebrom. O capítulo destaca o crescimento do exército de Davi, descrito como exército de Deus, ressaltando a união fraterna e a lealdade e o reconhecimento divino de sua liderança. Esse capítulo nós podemos esboçá-lo da seguinte maneira, né? São aí 40 versículos, do versículo 1 ao 22, valentes de Ziclague. A coroação em Hebrom, do versículo 23 ao 40, versículo 32, o destaque de Isacar, e versículo 38 ao 40, a celebração e unidade. 1 Crônica destaca a formação de exército de Davi, focando em lealdade, propósito unânime e apoio divino em tempos difíceis. Hoje, aplica-se como um chamado à unidade cristã leal
a Cristo. O verdadeiro Davi, coragem espiritual contra o mal e a necessidade de agir com discernimento, como os filhos de Isacar em tempos de mudança. Lealdade em tempos difíceis. Assim como os valentes se juntaram a Davi quando ele era perseguido, a aplicação atual é manter a fé e a integridade mesmo quando for impopular ou difícil, demonstrando lealdade a Deus acima de circunstâncias adversas. Unidade e propósito. O texto descreve um exército unânime em fazer Davi rei. Isso se aplica à igreja hoje, destacando que diferentes pessoas com diferentes talentos, como os guerreiros versáteis, devem se unir com o propósito comum de servir ao reino de Deus. Discernimento dos tempos. Os homens de Isacar sabiam que Israel devia fazer a aplicação e buscar sabedoria e inteligência espiritual para combater o contexto atual, agindo corretamente e não apenas seguindo tendências. Coragem e disposição. O exército de Deus crescia dia após dia. Isso incentiva os cristãos a se voluntariarem para a obra de Deus, agindo com coragem como leões e agindo como gazelas nas batalhas da vida, nas batalhas espirituais da vida. O apoio do Senhor. A vitória não dependia apenas do número, mas do apoio divino. A lição é confiar que Deus ajuda seus servos e superarem obstáculos, transformando momentos de fraqueza em crescimento. 1 Crônicas, capítulo 12, incentiva o cristão a ser um valente, moderno, posicionado ao lado de Jesus como uma nação indivisível e agindo com sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Fica então a leitura do capítulo 12 de 1 Crônicas. Um grande abraço, desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.